Aqui, nesta noite de quarta-feira. Rezar um Pai Nosso agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Beleza. Dá um negócio mal ligar aqui, né? Bom, gente, boa noite. Primeiramente, eu agradecer vocês por atender o chamado, vim aqui, né? Eu não sei se o horário atendeu todo mundo, mas estava em São Paulo hoje, aí eu tinha medo já de chegar um pouco mais atrasado, né? Não, vamos deixar para 7, mas era o horário que fazia já. Isso, era o horário que fazia. Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês é assim, eu não sei se todo mundo me conhece aqui, né? Eu toquei amador aqui uns 20 anos. Em Montreal, a gente ficou bastante tempo na segunda divisão, 13 anos, né? Na segunda divisão, demorou para conseguir pra caramba, chegamos com pouco tempo lá. E é uma paixão minha, eu gosto pra caramba disso. Então, quando a gente tinha, naquela época lá, a gente lutava muito para melhorar o futebol na nossa liga. E melhorou, né? Quando eu comecei, foi o primeiro ano que teve segunda divisão, depois teve terceira e assim a coisa evoluiu. Mas evoluiu muito graças aos clubes, não é graças à prefeitura. Entendeu? Evoluiu porque os times não investiam, vai persistindo, não tem muitos incentivos, a prefeitura faz o básico, né? Mas hoje a gente vê que está crescendo. Então, primeiro eu queria que vocês entendessem isso, porque eu sou um cara que gosto do futebol, vejo como porta de entrada dos outros esportes, claro, a gente respeita toda modalidade, mas é o futebol que faz a engrenagem girar, entendeu? E a primeira divisão é a principal, então a gente tem muito zelo, cuidado. O que a gente pretende daqui adiante? Fazer um campeonato, na medida do possível, legal esse ano, né? Mas para os próximos anos melhorar, né? Então, quando a gente entra numa administração, você entra com muita vontade, mas você pega uma agenda, eu vou entrar só numa parte técnica um pouquinho só, que chama o PPA, o Plano Plurianual. O que é esse plano? Você faz um plano de orçamento de gasto que envolve o seu segundo ano de governo e o primeiro ano do governo que vai vir. Então agora esse primeiro ano é traçado pelo governo anterior. Eu vou apresentar o meu no final do ano, setembro, para que a partir do ano que vem eu comece com o meu plano plurianual, com o nosso orçamento que a gente está fazendo esse ano. Então, aí, consecutivamente, o próximo prefeito ele tem o orçamento do primeiro ano também com o que eu vou deixar. E assim sucessivamente. É para a máquina seguinte. Então, muita coisa que a gente tinha vontade, tenho vontade de fazer, talvez não consiga implementar agora por conta de um orçamento que não é a gente que construiu, a gente só vai adequando. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que tem muita expectativa, tem reivindicação, mas seguindo aí a pauta já que estava, antes de entrar propriamente nele, eu sei que vocês fizeram uma reunião, teve lá uma audição, uma escuta sobre o que era a proposta de vocês, e aí essa proposta veio para a gente fazer uma análise. A gente tem um parecer jurídico que está passando para vocês, para que a coisa vocês sintam que o tratamento, se era assim, maravilha, vai manter, se não era, para vocês entenderem que a gente trata muito sério o futebol e as agremiações que disputam. Então, antes de passar, até de colocar algum ponto, eu queria abrir a palavra para vocês, referente a esse tema, que é o primeiro ponto aí, que é a questão do número de atletas, até para que a gente possa explicar. Eu sei que chegaram numa decisão passada para a gente, mas correu muita notícia nesse meio, nesse intervalo,
Então eu queria abrir para vocês, eu escuto, aí depois a gente coloca uma resposta do que das reivindicações, tá bom? Vou ficar aberto aí. Bom, boa noite. Tudo bem, Nogueira? Tranquilo? Bom já. Vai. Eu sou o Fábio, presidente do Cruzeiro, eu vou falar aqui por 15 times, tá? 14, desculpa, 14 times. Que a gente também se reuniu devido a toda essa mudança. Sim, Nogueira, o senhor falou que o senhor, bastante tempo, o senhor mexeu com futebol, mas de lá pra cá mudou muita coisa. Muita coisa. Hoje não é barato o futebol. Quando a gente fez a nossa reivindicação de número de atleta, a gente não fez a reivindicação de número de atleta porque naquela ia buscar um monte, às vezes para sobreviver. E isso foi falado na reunião com o secretário está aí do lado e não deixa a gente mentir. Porque o custo de um time de futebol hoje, por baixo, uma primeira fase que estava pilotada de um jeito, a gente tem o nosso orçamento também, nós estamos falando de um custo de 15 mil reais. E o senhor sabe muito bem que não está fácil para ninguém. A regra que vocês tanto defendem de jogador de dentro da cidade está encarecendo o futebol. Porque aqui, ó, pode a maioria aqui, ó, você vai conversar com um jogador daqui, eles pedem 150 reais. Você imagina eu ter 25 jogadores, 15 jogadores a 150 reais. Mas na sua época do senhor não tinha esse custo. Todo mundo jogava com amor, joguei contra o seu time várias vezes. Mas hoje não é assim. Hoje não tem amor. Então, muitas pessoas aqui, ó, tá sozinho. Estou mentindo, não? Está sozinho. Muitas pessoas aqui é sozinho. Então a gente pediu essa ajuda, a gente solicitou essa votação, foi votado 17-3. Não é possível que 17 presidente estaria mentindo. Tem time aqui que não teria necessidade de votar a favor de nós, dos menores. Não tem. Não vou dar. O Di, por exemplo, não tem. O time dele tem dinheiro. Ele votou para ajudar eu a ficar vivo. Aí vocês podem me falar, mas você vai buscar cara de fora, não sei o que, é opcional. Tudo isso é opcional. Você pode ir, você tem até 20 para você, mas não quer dizer que você vai ir. Entendeu? Foi por isso que a gente se reuniu para conversar para ver se era isso mesmo. Para a gente reivindicar alguma coisa que foi votada, tinha um secretário lá, tinha um representante. E ela não veio aqui para aprovação, ela saiu de lá aprovada. Tanto que um monte de gente deu entrevista depois. Ela saiu de lá aprovada. Aqui nós temos 17. Todo mundo aqui tem bigode. Saiu de lá aprovada. Se eu estiver mentindo, pode me contrariar eu mesmo. Entendeu? Ela saiu de lá. Aí a gente, 10 dias depois, nós, no grupo de WhatsApp, que ninguém pode falar, nós tomamos uma carteirada. Foi assim, porque eu me senti uma carteirada. A partir do tal, foi aprovado isso aqui. Eu não posso nem falar no grupo de WhatsApp. Aí a gente tem que fazer o quê? Se reunir por fora para fazer tudo isso daí. A gente já começou errado. Desculpa, a gente já começou muito errado. Se a gente votou democraticamente, a gente tem que ser respeitado. Porque senão não adianta nada o meu código de 20 mil reais. Eu pago 60% da arbitragem. Eu pago 60% da arbitragem, mais os custos adicionais. Não adianta. Não adianta de nada eu fazer tudo isso. Não adianta eu ter time vivo aqui, eu manter jogador que não quer trabalhar. Infelizmente, não dá. E tem outro detalhe também, Nogueira, que a gente também falou que era esse ano era um teste, que a gente ia voltar para conversar no ano que vem. Todo mundo estava lá, entendeu? Pelo menos a gente quer ser respeitado nisso. A gente foi lá, perdeu 3 horas de reunião, mó boa vontade dos caras também, nós ficamos 3 horas. A imprensa estava lá, estava todo mundo lá, para hoje nós voltar atrás. Posso falar um diferente à porcentagem? Chegou para nós que a empresa da arbitragem a cada ano aumenta R$10 também. Isso também. Aí eu também já não. Pagando 170. Com licença, o que ele perguntou, o que ele foi direto e correto, ele perguntou qual a porcentagem que a prefeitura paga. Não, qual a porcentagem que a prefeitura paga e qual a porcentagem que nós pagamos. Bom, vamos lá. Qual que é? Cadê aqui? 170. 170 reais. É 40% da prefeitura E 60 nós. Respondido. Muito obrigado. E ele falou que vai aumentar R$10, cada ano aumenta R$10
Isso. Então, nesse caso, esse ano seria 180. 180. Sim. E tentamos brigar junto para manter, infelizmente a empresa quer acatar. 170. Então, outra coisa que na reunião outra coisa para ser 170 vai ser a melhor do caso, sim, mas viu, gente, a gente aqui não dá voz. Com licença, tá bom? Viu? Presta atenção, gente. Ó, presta atenção, o negócio é sério, tá? A gente que entrou lá dentro, está auxiliando o campeonato amador, tá, da melhor forma possível para ajudar as equipes também. Ninguém está lá para mudar nada, tá? Só que a gente está correndo atrás para ajudar, tá? Uma fala nossa não significa que assinamos embaixo, porque tudo tem que passar por aqui. Se a gente falou que vai manter a taxa de arbitragem, a gente vai tentar correr atrás. Tem áudio do presidente que falou, não, cada ano aumenta R$10. Eu vou fazer o quê? Eu não posso afirmar que é 170. Não, mas Deixa só um pouquinho antes, eu vou deixar ele concluir. Eu só quero que antes de seguir, vai atrás da informação, eu quero saber o valor total, global, que é pago para a arbitragem. O valor no contrato total. É isso que eu quero. Eu vou lá buscar. É coisa de 5 minutos. Tá? Eu vou, Você vou. não, aqui não tem Rodrigo, o Rodrigo está aqui em cima. Vai lá e conversa para ele. Deixa eu sair daqui com o Rodrigo. Não, sim, Nogueira, mas É porque assim, não, R$10 a mais para lá. mas você está certo, tem que esclarecer, mas tá aqui. Não, mas eu te confirmo essa informação, porque ele sai hoje é 60% dos clubes e 40% da prefeitura, mas não é esse o problema. O problema, o custo maior, que esse é o custo nosso, é o menor. Aqui ninguém está proposto de causa de arbitragem, é o resto dos custos. A gente pediu ajuda, a gente falou, não, a gente precisa ajudar. Por quê? Você pode falar com qualquer um aqui, qualquer um. O cara pede dinheiro para jogar hoje. Ele pede dinheiro, só por ele ser da cidade, ele sabe que ele vai jogar, porque ele é obrigatório isso daí para ele. Aí ele vem e fala assim, não, eu quero R$120. Porra, financeiramente eu quero, eu prefiro não sair. Tem família, todo mundo tem família. E hoje o patrocínio vem de fora, a comissão técnica vem de fora. Foi tudo de fora, tudo hoje está englobado. Não tem mais negócio. Esse negócio lá era lá atrás. Hoje você vai lá na Vale assistir, tá, jogador daqui, jogador lá, jogador daqui. E virou isso. Infelizmente, virou isso. É culpa nossa mesmo. Mas se não ajudarem a gente, tenho certeza que tem. Ó, tá faltando um presidente aqui, ou se eu não estiver enganado. Tá faltando, já porque tá sozinho, não quer sair. Não vai matar o cara que tem 20 anos, a gente matar o cara que tem 20 anos. Você não pode abrir para não, você tem essa opção. Ah, não quer não, beleza. E é um teste, vamos fazer um teste só. A gente sabe muito bem que tem emenda que tem que participar, a gente e tal, mas você pode muito bem fazer a terceira divisão, que é a porta de entrada fechada. E deixar a gente que a gente gasta bastante, poder fazer pelo menos ter um time. Alguém mais? Falar. Eu acredito que. Boa noite. Eu acredito que abrindo os 20 jogadores de fora, ele conhece um monte de gente que joga aí pra fora que pode vir de graça pra ele. Às vezes ele dá R$20 da gasolina e o cara vem jogar. Entendeu? Às vezes o jogador que ele vai pagar R$20 lá é 10 vezes melhor do que o jogador daqui que está cobrando 250. Entendeu? O cara é amigo dele, vai vir porque ele conhece. Então abre portas, igual ele falou, abre as portas para times menores, porque quem tem o dinheiro, beleza, ele vai trazer os melhores da cidade. E o resto dos times que não tem? Entendeu? Como é que ele vai montar um time competitivo dentro de uma primeira divisão, se tipo assim, a quantidade de atleta também de nível alto também não é grande. Entendeu? Os times maiores pagou os melhores, levou, ficou desnivelado o campeonato. Entendeu? Se abrindo de fora, acaba esse também problema de falsificar documento, de alguma coisa que possa ter assim, que não seja certo, entendeu? Um título, alguma coisa, tudo. Eu acredito que isso aí é a porta para subir um nível demais, porque muita gente, às vezes está tendo jogo aqui e está vazio. Por quê? Está tendo horário, jogo na Várzea lá, no mesmo horário, puta jogão, com um jogador daqui, dali, a turma vai para lá. Temos um bem básico também. Temos 20 equipes aqui. Vamos colocar mais 20 equipes da segunda divisão e mais 20 da terceira divisão. Aonde você vai arrumar 600 atletas para jogar essas três divisões aqui em Campo Limpo, que jogam futebol? E no caso, na primeira divisão, onde você vai arrumar 200 que jogam no nível de primeira divisão hoje? Fica difícil você conseguir 200 atletas.
O que acontece muito hoje, Nogueira, é muito o pessoal começa a forjar endereço, time que com o diretor discutindo com o diretor, cara, eu sei que você está pegando jogador de fora, voltar, eu sei também. Porque a secretaria, o que a gente está querendo dizer, a secretaria puxe, que não seja como seja passado, faça o seu trabalho. Ela jogava na mão dos clubes para investigar. Bom, vai lá, investiga se isso é real, traz as provas para a gente. Ninguém ajudava a gente, a secretaria não tomava para eles isso, um trabalho para eles, de ir atrás, investigar se era isso aí mesmo que estava rolando e pegar e ajudar os clubes, entendeu? Então hoje o que a gente quer fazer também com isso é cessar isso. Não existir mais isso. Com 15, 20, 18, que seja jogando fora, é isso que a gente quer fazer. Hoje não vai ter mais esse negócio de, vou ter que ir lá atrás do time do cara para ver se o cara está com jogador irregular, com endereço irregular. Liberado, acabou. Exatamente, porque a secretaria não dava esse suporte. Então o que a gente quer fazer hoje é começar um negócio novo. É uma gestão nova, então vamos começar a alinhar a secretaria e os clubes de uma forma ideal, entendeu? É mais ou menos a linha de raciocínio que os clubes até hoje. Posso só fazer uma adenda na sua fala? Claro. Porque assim, já passei por uma situação parecida, já passou, vou fazer uma fala. Já passei por uma situação parecida com a sua. Eu entendo a sua fala quando você disse que, ia para os clubes, quando a gente, eu digo porque eu estou na secretaria há mais de 20 anos. Então, de uma maneira ou de outra, estando mais diretamente ou não no futebol amador, eu sei como é que acontece. Então, eu vou dizer, como dirigente de time uma vez, que aconteceu com a gente. A gente tinha certeza que o atleta era de fora, certeza. Ele jogava um time, o contrato dele estava rescindido e tal, mas a gente sabia que ele era de fora. Ele não era daqui. Ele era amigo de uma pessoa daqui, muito amigo de uma pessoa daqui, jogaram juntos, em categoria de base e até em profissional em outros lugares, mas esse cara não era daqui. Só que o interesse dele era daqui. E aí a gente fez o papel que você está dizendo que a gente realmente pedia para o clube fazer. Quem tem que trazer a prova é você que está entrando com recurso. Sim. Cara, e a gente foi até a casa que supostamente era a casa dele. Chegando lá, a mãe do amigo, né, do morador dali, ela falou para nós assim, ele mora aqui. Então assim, você entende? Tipo assim, nós estávamos dizendo que ele não era. Que ele não era daqui. Fomos até o endereço que estava indicado dele. Falamos com a mãe do amigo dele. E a mãe do Cebola falou assim, ele mora aqui. Durante a semana ele trabalha fora, mas nas primeiras semanas ele mora aqui. Aí eu te pergunto, cara, por mais que a gente às vezes queira ajudar, o que você vai fazer numa situação dessa? Por quê? O depoimento da mãe, que é a dona da casa, então assim, por mais que a gente queira ajudar, esse papel investigativo é muito complicado a gente fazer. Porque a gente pode até se começar a fazer aí, Nestor, você entende que se a gente fizer isso, liberando isso, não vai ser um problema nem para mim nem para vocês? Eu não vou. A gente liberando. Não, eu entendi isso. Eu não vou entrar nesse mérito ainda. Então, assim, um dos nossos pensamentos é isso mesmo. Só estou dizendo que o que aconteceu conosco, na época que não era liberado 20, acho que liberaram até menos, até menos de 10. Isso não aconteceu só uma vez, não, já aconteceu uma vez. Então, assim, por mais que às vezes a gente queira ajudar, por isso que eu acho que o ônus da prova acaba sendo de quem está, né? Você que está entrando contra, sim, traga. Porque se a gente, como secretaria, for fazer esse papel, primeiro, na boa, não é nem falta de vontade. É falta de perna mesmo, de fazer isso. E aí, vamos dizer que eu me presto a fazer isso, aí eu vou lá, toma uma enquadrada dessa, eu vou voltar para você que entrou com o recurso e fala, viu, eu fui lá, a mulher falou que ele mora. Você fala, não, Nestor, você sabe que não mora. Cara, mas a mulher falou que mora. Exatamente. Você foi prejudicado. Então eu prefiro que você faça esse papel e bata com a cara, porque assim, do que eu vá lá, porque você vai brigar comigo, que eu fiz o que você queria. Então, hoje, todo time aqui existe uma diretoria, são formados por pessoas que trabalham, igual o pessoal da secretaria. Hoje ninguém tem esse tempo de ficar investigando, de estar indo na casa e investigar, entendeu? Então, a ideia de ter essa quantidade de jogador de fora é para acabar com isso aí também, você entendeu? Mas a gente sempre entendi, claro. Eu nem entrei no mérito aí. Sim. Estou entrando no mérito aí porque aconteceu com a gente.
Não, exato. E não vai dar nada. Não, mas aí vai Perfeito, entendi. Não, aí fora. Se o título Mais não alguém? hoje daí, Mais alguém quer falar sobre Quer falar? Quer falar sobre esse ponto aí? Tranquilo? Ó, então vamos lá. Primeiro assim, igual o Zé falou ali, eu sei que as coisas mudaram, entendeu? Mas nessa época também tinha quem pagava. Pagava bem, entendeu? Os caras pagavam caro. A gente precisava inovar, tinha que criar. Tanto é que eu passei anos e anos na fila por causa disso. Eu não pagava, demorou para depois de montar um time e chegar lá, por 13 anos. Então eu sei o que é não pagar. Entendeu? Então assim, mas os caras pagavam assim, não tinha, tá bem caro, não mudou nada, de lá para cá, tá do mesmo jeito. O que mudou? Não, o pessoal paga do mesmo jeito. O pessoal tá mais. Não, hoje tá muito mais. viu? O pessoal paga do mesmo jeito, cara, é a mesma coisa. O que muda é a quantidade. Antes 50 conto era uma coisa, hoje 150 é outra. Entendeu? Pagava nem uma coxinha quando o cara tava lá. Não, se o seu time jogava uma coxinha, o nosso não. Não, o nosso é antigamente era. diferente. Antigamente era. Não, Antigamente era. o seu é, o meu não. O meu nunca jogou por causa de coxinha. Então assim, o nosso pessoal jogava, tinha um pessoal que queria receber, tinha os caras que vinham, era bom. Quando a gente começou a investir um pouco mais, que era o jogador. Eu não tinha essa conversa. Era o mesmo jeito. Tá? Então assim, não mudou, o formato vem até hoje, isso aí desde lá de trás. Pega a época de Dinamarca, lá de 80 era assim. Entendeu? Só pagar o time só. Então assim, as coisas estão indo do mesmo jeito. Agora, o que a gente está tentando aqui ver? Se os clubes decidir uma coisa, beleza. O clube decidiu, a nossa vontade é fazer o que o clube quer. Porém, não pode ultrapassar a legalidade. O que ultrapassa a legalidade, a gente não pode deixar. E aí, o que é a regra? A regra é o seguinte: o campeonato ele é financiado pelo município. Não é só arbitragem. É campo, é manutenção, é bola, é rede, entendeu? É o funcionário que vai estar lá do portão. É tudo os gastos que vão ter, a água do vestiário, é tudo. Não é só o gasto da taxa de arbitragem, é total. Então, a partir do momento que você tem dinheiro público, você tem que dar predominância para o município que está fazendo. Isso é lei, não é a regra do. Não vai decidir isso aqui numa reunião. Não é, vocês podem votar unânime, não precisa ter 3, pode ser unânime. Até eu falando junto assim, não, vamos colocar 20 jogadores de fora. Peraí, é a maioria da cidade? Não. Está beneficiando o campeonato? Não pode, é lei. Entendeu? Então aí que está, é lei. A gente precisa enquadrar na lei. Nogueira, dá para participar, então vem cá, o que dá para fazer? Não, comprovou 51%, beleza. Eu tenho que ter maioria da cidade, porque o campeonato é cofinanciado pelo município, é dinheiro público. Então é só isso que precisa entender. Sei que o diretor teve boa vontade, chegou lá, passou por vocês, trouxe aqui, trouxe. O que ele fez? Ele foi lá e mandou para ter um parecer jurídico. Está aqui, teve um parecer jurídico, está na mão de vocês. Qual que é o ponto aqui, Nogueira? Essa ata aqui, ó. Foi feito um parecer jurídico. Esse parecer é feito, não é por advogado contratado da prefeitura, é os procuradores municipais que são aqui concursados. Então não é da minha gestão. Então o pessoal que está aqui para poder dar um parecer técnico. Então, cara, colocou um relatório, colocou a fundamentação jurídica, tá? Os princípios constitucionais, tudo aí. Colocou do esporte como direito fundamental à valoração dos munícipes. Então, ele fundamentou, o jurídico fundamentou exatamente por que a gente não pode gastar. Né? Então, a conclusão, diante do exposto, é possível concluir que a proposta da majoração do número de atletas não domiciliados no município para integrar as equipes participantes do Campeonato de Futebol Amador Municipal é juridicamente inadequada e administrativamente e financeiramente incoerente. Então, assim, não é eu, é a regra. Agora, Nogueira, não, nós queremos fazer um campeonato 100% de jogador de fora. Não precisa ter nenhum de Campinas. Não tem. Como que vão fazer então? Então você tem que pagar, faz uma liga, paga tudo. Não usa dinheiro do município para nada. Acabou. Aí pode fazer. Se resolver, não, vamos fazer uma liga, vai custear tudo, vai. Quem paga 170 vai pagar 1,5 2 contos.
acabou. Aí, se vai fazer nesse formato, beleza. Manutenção de campo, fica tudo em responsabilidade da Liga. Para mim é o melhor dos mundos como prefeito. Entendeu? Então, essa é a possibilidade. Agora, se não, o município está pagando. Se é 40%, onde está aqui o valor da taxa? No contrato? Não no contrato. No contrato. 60% ou 40%? Só tem o valor que ele paga. É 170 esse valor aqui. Não, mas esse aqui é do mesmo. É do contrato da prefeitura. Isso aí é regulamento. O que apresenta para nós é o site oficial da prefeitura, tá? O site oficial da prefeitura é a informação da prefeitura. Então, olha só, no inciso 7 diz assim, cláusula 7, fornecimento, execução e condições de pagamento. No que se refere ao campeonato amador, o valor total da arbitragem será pago da seguinte forma: 40% pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e 60% pelos clubes. Beleza, mas aqui a Prefeitura está arcando, tem dinheiro público dela. Não, mas ninguém está falando isso aí, Não, eu estou falando da arbitragem. Agora, fora a arbitragem, nós temos manutenção do campo e o restante dos outros gastos. Tudo isso vai computar um valor total. Se fosse 1% pago pela Prefeitura, tem que beneficiar a população. Não importa se é 40, 60, 50. Eu tenho que beneficiar a população do Campo Limpo. Está saindo dinheiro da Prefeitura? Tá. Então eu tenho que beneficiar a população do Campo Limpo. É isso. A questão, tipo assim, vocês têm um gasto, a prefeitura tem um outro gasto, só que além dos 60%, tem time que gasta 6 mil por jogo. 4 mil por jogo. No orçamento é de 4 mil por jogo. No orçamento é 4 mil por jogo. Eu vou pegar um jogador da cidade, ele cobra 350, 400 para jogar no meu time. Entendeu? E lá fora você busca mais barato. A questão é, tipo assim, mas tem time que não tem esse dinheiro para conseguir fazer um campeonato nivelado. Eu totalmente. A intenção, tipo assim. Você falou da lei, eu entendo, tá tranquilo. Nós estamos falando de número, certo? Aqui é número, 51% tem que ser da cidade. Mas não diz que tem que ser na primeira divisão, tem que ser em todas as competições. É um esporte total. Se você fazer a primeira divisão com 20 e a 20 de fora, né? Até 20 você pode. Se você fazer a terceira com 5, você equilibrou o número. Sim, senhor. Eu estou gastando, eu tenho um gasto com futebol amador de primeira divisão. Eu tenho outro gasto com futebol amador de segunda divisão. Eu tenho um outro gasto com terceira divisão. Não, Nogueira. Não tem que falar isso pra mim. Eu acabei de sair da terceira, da segunda e primeira. É 10 rodadas igual pra todo mundo. Eu tenho um gasto para cada campeonato. Se eu fizer só um campeonato na cidade, eu vou ter só não só um campeonato. Eu falei pro senhor que se o senhor fazer a primeira divisão com 20 times de fora, 20 jogadores de fora e 5 obrigatórios da cidade, e você fazer a terceira divisão com 5 de fora, 5 caras só de fora e 20 da cidade, você equilibrou os números. E é número. Aí que tá. Se eu tenho o direito que vale para a primeira, por que para a terceira não pode valer? Eu acabei de sair de lá, o agora o investimento é diferente. Na terceira divisão, eu falo que eu acabei de passar lá. Na terceira divisão, eu tenho que combinar com o meu parceiro no uniforme. Muitos deles nem tempo do uniforme tem. Ele investe muito menos. Aqui eu estou falando de time que investe 60 mil, lá na terceira tem cara que fica com 1.500. Porque não é igual. A primeira divisão não é igual à terceira divisão. Simples assim, não adianta você tentar falar o contrário. Porque é diferente. É assim, o campeonato terceiro ele tem um custo. Ele é empenhado. Sim. Embora vocês vejam a realização em conjunto, ele não está inserido na primeira divisão que vocês têm. O da segunda, do mesmo formato. O da primeira, do mesmo formato. São gastos diferentes. Entendeu? Agora, assim, em todos eles eu tenho que priorizar. Não é assim, por exemplo, olha, tira vantagem da terceira divisão e coloca. Não, mas não é vantagem. O senhor só não está entendendo. A primeira divisão e a segunda divisão, elas são do mesmo formato. Uma chave de 10. Tem 20 times, cara. O gasto é igual com a prefeitura. Então, se ela quiser nos ajudar, ela consegue. É número. Número de jogo para lá e número de jogo para cá. Você é muito mais inteligente que eu. Você sabe disso. Não, mas a terceira divisão, se ele quiser jogar também com a mesma proporção, ele vai jogar. O que a gente aprovar, que vale para Chico, vale para Francisco. Não, sim, eu sei que vale. Se ele não quiser, é uma opção dele. Sim, mas é o que a gente está falando. É o que a gente está falando para você. Se eles não quiserem, é a opção deles. Só que a elite que a gente está pedindo, que a gente está muito mais, já está falando de mais de R$1 milhão nessa mesa aqui, ó, por ano. Não é brincadeira, eu não está brincando.
Mas ainda está pedindo ajuda. Eu sei que tem a lei, mas é número. Só não quer fazer se vocês não quiserem ajudar nós, porque dá para fazer. A gente sabe que dá para fazer, porque a cidade do lado é igual, a lei é igual. Se for a outra é igual. a lei tem que ter lá também. A lei é igual para todo mundo. Então não adianta. O que eles fazem lá, o que o prefeito responde lá, a forma que ele enxerga lá, é lá. Não é à toa que tem um monte de prefeito que está lá que está inelegível. Não, mas então assim, não vou fazer o que o outro fez lá. Não está falando para você fazer o que o outro faz, mas está falando para você que a mesma lei que tem aqui tem lá, a lei é igual para todo mundo. Se lá eles fazem a diferença, lá a terceira divisão é diferente. A primeira é falar de política aqui, a gente está falando de resolver o nosso problema. Se o cara é ruim lá, o cara é ruim aqui, eu não quero nem saber. Nós estamos falando da terceira divisão lá, também é diferente daqui. Eles tratam com, não é que trata com mais carinho, é porque é onde tem mais investimento, o senhor sabe disso. E outra coisa, nós estamos falando aqui de um pensamento político, viu? Nós estamos falando aqui de política. É política pública. Tá? Isso aqui é gasto, é dinheiro público. Não, sim, por isso na eleição. Vamos mudar a coisa. A gente sabe disso daí, a gente sabe de tudo isso aí que tem uma política, tem a lei, mas dá para fazer, a gente sabe que dá para fazer. A gente sabe que dá para fazer. Não é nada inviável fazer um ano de teste para ver como que vai ser. Sabe por quê? Porque eu vou pagar um recurso contra o time do Leca, do Águia, é R$500. 500 reais. Gente, onde que nós estamos? E bate no sistema, que nem o Nestor falou, eu perdi R$500. Então eu nem entro. Eu te garanto. Muita gente faz o que é necessário para assinar. Um comprovante de endereço. Hoje em dia, cupom do Mercado Livre é comprovante de endereço, tá? Aí você vai falar assim pra mim, não, mas eu preciso de água e luz. Muito moleque de 23, 24 anos tá nem com a vida, ele não tem conta no nome dele. Ele não é da cidade? Não tem como a gente provar isso, Nogueira. Fica muito vago ficar falando assim, não, a gente precisa da metade. Nunca vai ser metade, sempre vai ser mais. Porque se você decidir título, um monte de gente volta aqui. Tem gente que transferiu voto pra cá pra caramba. Tem ação no Ministério Público. Tem gente até hoje no Ministério Público por causa disso aí. Então a gente está pedindo uma facilitação, está pedindo a ajuda do senhor, da secretaria, de todo mundo, para a gente entender esse ano. Vamos tentar fazer esse ano, gente. Vamos tentar fazer esse ano para a gente ver o que dá. Ver se foi melhor, foi pior. Depois a gente volta a conversar. O outro ano nós não vamos voltar a conversar em março, abril. Nós voltamos lá em janeiro. São 25 jogadores. Eu queria saber se tinha uma porcentagem. Tem uma porcentagem que tem que ser a maioria. Tendo a maioria, né, dos jogadores da cidade, não há problema. Entendeu? Porque a gente não pode correr risco de fomentar uma atleta de fora. É só isso. Em cima disso aí, Nogueira, qual que é a maioria? Porque o campeonato amador começou com 3 de fora, não tinha documento. Não apareceu documento nenhum. Eu sei que sua gestão é outra, não estou comparando gestões. Começou com 3 jogadores de fora, não tinha documento apresentando pra gente quanto se podia. Rapaziada, só um minutinho. Começou com 3 jogadores de fora, mudou para 5 e mudou para 7. Ninguém apresentou documento nenhum em nenhum ano de qual maioria seria da cidade pra gente. A prefeitura, a secretaria, não sei, muda a qualquer momento o número de jogador e nunca foi apresentado documento. Agora que a gente chegou, né, foi proposto pela própria secretaria pra gente, para trocar, não foi nós que trouxe, eles trouxeram pra gente, para trazer mais jogador de fora, e a gente aceitou, apareceu um documento falando que não dá porque tem uma lei. Não, moleque, deixa eu corrigir. Partiu dos clubes. Ô, Nogueira, eu corrigi tudo. Partiu dos clubes. Partiu ou não partiu? Não, partiu dos clubes. Partiu dos clubes. Partiu dos clubes. Não, para. Vamos ser sinceros, honestos. Partiu dos clubes. Não vamos jogar nas costas de quem não merece. Partiu dos clubes, fomos nós que fomos lá e quisemos ir. Certo, correto? Alguém aí está mentindo? Partiu dos clubes. Mas o ano passado mesmo, Nogueira, a partir da secretaria, a gente fazia com um liberado de fora. Só que teve uma briga, teve uma briga entre... Na reunião teve uma briga grande, não foi quase via-se fato. Aí a secretaria falou, não, se vocês não sabem se organizar entre vocês, não, vocês voltou e colocou 10. Ou seja, essa lei não existiu. Não existiu até o ano passado, entendeu? aí agora aparece. Dá pra fazer, gente. Não é lei, veja só, parecer é lei, com base na lei. Não é a gente não tem uma lei entendeu? Ele pode ser mexido? Pode ser mexido, né? Então, é um parecer, um entendimento que a gente tem. Agora, peraí, o que o
eu acho, assim, claro, porque é o meu pensamento, não sei se vocês vão concordar. É lógico que a gente quer fomentar que o campeonato fique melhor. Entendeu? Quanto melhor, melhor. A gente quer discutir para ter outros investimentos para o campeonato melhor. É isso. Condição, é isso. Campo. Nós aqui rompemos lá com aquele, como chama aquele time que estava dominando, a gente achava que prejudicava os campos, entendeu? Já pensou nisso também, no formato de um campo melhor, não estava trazendo retorno, município. A gente sempre está avisando, tentando dar retorno. Agora, o que a gente quer? O campeonato na cidade forte. Eu sempre falei isso lá atrás. Que adianta ter terceira, quarta, quinta divisão se não tem atleta na cidade jogando? Tem só a gente de fora jogando. Né? Não adianta. Às vezes você vai jogando, empurrando o pessoal para a terceira divisão. Se não também colocar atleta de fora, você também não melhora a qualidade. Tá? Mas eu acho que tem que ter um balanço aí. Entendeu? Tem que ter um balanço. Não, mas existe um balanço. Eu acho que assim, vou falar a verdade para vocês. O que a gente está condicionando, a maioria, tá? Vou escrever 20 atletas, então tem que ter 11 de campo limpo, 9 de fora, de 20 atletas. Isso é difícil de controlar. Então é mais fácil colocar um limite. Então eu acho que o limite estabelecido de 10 jogadores, 10 jogadores. Põe lá, 10 jogadores. Vai ser 12 jogadores com limite de 25. Tá bom. Ainda está preservando a possibilidade de melhoria. Isso é opcional. Opcional. Mas assim, é isso que a gente quer trazer entendimento. Depois de discutir todos os problemas que vocês estão colocando, por exemplo, tanto que vocês investem, as dificuldades que tem, isso a gente quer discutir já num outro momento para tentar trazer algumas outras soluções. Igual premiação. É isso que a gente quer discutir. Agora, o número de atleta não vai só, vai salvar o meu problema que eu vou buscar um atleta mais barato lá fora. Mas vai ser um campeonato, isso vai melhorar o campeonato aqui? Muito. O nível vai. Eu convido o senhor a assistir um jogo da primeira divisão e eu convido o senhor a assistir um jogo da primeira divisão da base. Nem da primeira, da segunda divisão da base. Para você ver a nível técnico a diferença. Mas aí o que acontece? Eu estou indo assistir um jogo de Várzea. Não, eu falei pro senhor que eu convido. Não estou assistindo um jogo, não estou melhorando nada. Não, eu falo pro senhor que o senhor vem assistir um jogo de campo limpo, o senhor faz futebol e depois você assiste a base. Você vê a diferença. Então, é aí que está, nós estamos assistindo um jogo de Várzea e campo limpo, um jogo de Jundiaí. Mas quem disse que vai ser? Não vamos melhorar nada. É opcional, prefeito. É opcional. Eu posso assinar até 20 para me ajudar. Porque a gente também colocou na nossa proposta, que vai chegar até o senhor, que se o cara der um WO, o time dele vai para terceira. Veio de nós isso. Não veio de ninguém, porque pode dar o WO. O cara pode dar o time dele está eliminado. Vai, com 20 jogadores de fora, você não tem dúvida. Então, vai dar um monte de WO na hora que usar, vai estar o cara competindo aqui, vai, você acha que o cara vai. Mas por isso que eu estou te falando, se a gente está pondo o nosso na reta, a gente está pondo o nosso na reta também. Não está falando toda. Eu posso amanhã uma coisa assim, meus 20 no BNB WO, já acabou para mim, tudo que eu corri, mas eu estou pondo, dá para fazer. A gente está pedindo ajuda para fazer, ninguém está pedindo, ninguém vai gritar, fazer bagunça, tanto que nós estamos organizados, a maioria está quieto aí, ó. Por quê? Porque não me há para falar, falando, não, vamos. A gente tinha certeza que ele vinha aqui e vocês iam ajudar a gente. Falou, não, vamos lá, vai conversar e vai ajudar nós. Vai fazer o teste esse ano que vem não deu certo, não, beleza, não importa que não tem problema. É sempre uma conversa. Não tem problema. É sempre uma conversa. Se tiver que aumentar para 30 flechas, eu coloco 10 moleques, beleza, eu faço também. Só que eu não posso colocar 25 fichas e colocar um moleque de 16 anos. Que é o que quer jogar para mim hoje é um moleque de 16 anos. Eu não vou conseguir enfrentar, não tem como não ver. Vamos tentar fazer um meio não dá para aumentar, só uma pergunta, não dá para aumentar o número de inscrição para 30, né? Vamos levar a caneta, tá? Não, pergunta já, são 25 hoje, né? Mas você não nem falou mais. A realidade, você tem 30 jogadores, time, como que você vai colocar ele para jogar? Você vai colocar só para poder manter os caras. Igual a gente falou agora, que tem muitos horários de jogos que bate. Jogadores, então, mais opção. Mas aí tá, eu acho que você não fomenta o time. Então acho que assim, se você tem a condição de colocar 25 atletas, mantém 13 da cidade e 12 de fora. Entendeu? Equilibra a situação e mantém o que a gente precisa. Se você não consegue, assim, faz 30 e foi em 16, 14, sei lá.
Tipo isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Porque 14 de fora ajuda. Ele não veio sim. Sei lá, alguma coisa assim, 16. É que Vamos vocês chegar a acham. 30 jogadores? Porque assim, ó, veja só, se a gente for. Não é obrigatório, mas dá. Vai chegar na final 30 jogadores lá. Eu acho que A maioria tem que ser. Mas 18 jogadores. Chega só na final, vai dar 10. Só na final, vamos lá. Ó, pergunta seu nome é. Ô Zé André, qual time é? Seu nome é? Zé André falou um negócio aqui importante. Ó, por exemplo, a gente tem que manter a maioria. Aí se vai manter a maioria, vamos supor, meu time está lá, vai entrar em campo. Mas aí só tem 10 jogadores de fora e 4 do campo limpo aí, inscritos. Como é que está? Está errado? É isso que a gente não quer manter. A gente quer dar a possibilidade de ter maioria. Isso é uma coisa. Outra é a gente ficar lá no campo regulando quanto jogador tem lá. Isso não. A gente está dando a possibilidade. Vamos supor. A gente está falando, ó, coloca 13 de campo limpo. Tá? 13. Se você vai escrever 12, vai jogar o campeonato inteiro com 15 jogadores, 12 de fora e mais 3 de campo limpo, normal. É a porcentagem Mas- de acordo com a quantidade de. Porque você abriu a porta. Você abriu a porta para o cara de campo limpo. É isso que a gente quer. Abre a porta. Você Mas não como conseguiu vocês escrever vão fiscalizar que o cara é de campo limpo ou não? na inscrição. O que vocês vão utilizar a descrição? Aí tem o critério já que o colocou. Qual que é o critério? A gente tem a CNH, que rege o RG, a carteirinha do SUS e a certidão de desembarque. Aí você quer piorar mais a situação, hein? Aí é piorar a situação. Calma, isso é colocando. O cara te pega. Ó, a Carteirinha do inscrição SUS, o parte cara do te seguinte, pega. ó, Já aí pro- autodeclaração e boa fé. Tá? É autodeclaração e boa fé. Então o cara foi lá e colocou, ele trouxe lá, comprovando a residência dele, tá ali, mostrou que é lá, deu o RG dele, tá escrito. Tá? Qualquer contestação que tem, aonde que vai buscar? Ó, nós temos 2 ferramentas de busca: cartão SUS e o SUAS, que é o CAD1. É 2 formas que a gente busca com o CPF do cara. Entendeu? E acha. Carteira dele lá, mas lá no Pernambuco, lá, cara, na carteira dele, como é que faz? Então, ele é do Pernambuco e veio morar pra cá. Não, veio jogar pra cá. Aí, ele veio Mora aqui. mas ele mora no Campo Limpo. Então, ele vai ter o cartão único, ele vai ter o SUS dele aqui pra cá. Ele tem que mudar. E outra, se ele não tiver, ele pode. Sistema único de saúde, O transfere. Opa. Viu? Gente, Lógico que transfere na hora. Você vai lá e faz a cartão. Não, mas eu posso Você vai falar com o cara que está uma hora aqui, que isso daqui, né? Aí vocês não vão saber. aí a família do cara tá lá recebendo bolsa de família, não recebe. Não recebe. Não é assim, entendeu? Se o cara chegar lá, ele tem medo de pegar assim. Mas quem que vai fazer esse trabalho? A secretaria? Aí Você. teve denúncia. Qualquer um de nós vai lá e Mas tem que procura. pagar, ele paga 500 reais pra Não, opa. Aí é outra discussão que nós vamos entrar. Então, pera aí. Vamos aqui, vamos que nessa aqui de quantidade de jogador. Vamos pular valores. Na hora de chegar nos valores, nós vamos chegar nos valores. Opa, vamos. Pelo amor de Deus, nós vamos misturar a bola, esse cara vai. Vocês vão arrumar, ó. Eu sei que vocês vão arrumar bastante justificativo para defender. Para mim, muito mais fácil é conceder. Para mim chegar aqui e falar assim para vocês, não, vamos deixar 20 de fora e acabou, não tem dor de cabeça e acabou. Para mim não é fácil. Para mim está todo mundo contente, vocês já decidiram, estava fácil. O que eu estou propondo para vocês é assim, dentro do que eu tenho de parecer jurídico, a gente precisa manter a maioria. Bom, pelo menos ali, ó, eu tenho a possibilidade de. São 13 vagas para o Campo Limpo, 12 lá para fora. Tá bom? Beleza. Depois vai trabalhar, assistente diminuir, quer mudar, quer formar liga, é outra
história. Né? A partir da hora que o campeonato for independente, cara, não tem problema, a gente pode pôr quantos for de fora. Agora, em Campo Limpo, a gente precisa fazer isso. Independente se lá no outro lugar faz diferente. Você acabou de falar que é só um parecer jurídico, porque a gente pode, a gente quer, e você não está sendo claro. Peraí, só uma licencinha. Entendeu? A gente quer e não está sendo claro. Eu vou pedir uma licencinha para vocês. Eu li tudo isso aqui. O que ele quer dizer é o seguinte: vou abrir logo para vocês, porque a gente tem que ser reto e direto. O que ele está querendo dizer com esse documento é que nós vamos dar a chance de alguém chegar ali na porta dele, meter o pé na porta e vai falar para ele: aqui, ô cidadão, chama o Ministério Público que você está fazendo bobagem. É isso que ele está querendo dizer para nós. Entenderam, gente? Ou vocês não entenderam? Não, é isso que ele está querendo. Opa, está aqui, amigo, é lei. Não é lei, A gente, é parecer o jurídico. parecer jurídico, ele foi se basear numa lei, que se você está gastando dinheiro do município com outras pessoas de fora, o cara pode chegar na porta dele e meter os 3 pés na porta Mas eu dele. acabei de falar para o outro. Eu acabei de falar pro senhor. Pelo amor de Deus, leia o que está escrito aqui. Mas eu já li. Você acabou de Pelo falar amor pro de senhor. Deus, então entenda o que ele está querendo expressar para nós. Mas Isso é um eu- parecer jurídico que ele foi pegar na lei que rege os municípios. É um parecer jurídico de advogados, de procuradores do público municipal. Pode ser que revisto, for- pode ser revisto, tudo pode ser revisto. Tudo pode ser revisto. Tudo pode ser revisto. Não é tudo ao pé da letra, tudo pode ser revisto. não. Você tem cidade vizinha que foi revisto. Você tem cidade vizinha que foi revisto. Então não vem falar que isso aí é certo, pode ter o martelo, não, que tudo pode ser revisto. Ok. Para ser revisto, você vai chamar os vereadores e todo mundo e vai fazer a mas você quer falar de revisão. lixo, Não, o que ele está querendo dizer para Nós nós já entendemos. é que é lei. E o que ele está querendo dizer é que isso aqui pode ser. Lógico que pode. A lei pode ser mudada. Mas como é que ele vai mudar essa lei? Nós estamos conversando para isso, para acertar isso. É isso que ele está querendo dizer. Eu não sei, mas só que continua assim, o campeonato vai continuar a mesma merda de sempre. Mas você acha que eu também não queria 20 jogadores de fora? Eu quero. Sim, mas o que ele está querendo dizer é que se ele deixar a maioria, alguém pode meter o pé na porta Pode ser dele. revisto, a gente está tentando falar para ele. Não pode? Pode ser revisto. Só que vai ser jurídico. Tanta coisa que pode meter o pé na porta. Gente, ó, Então tá bom. Ó. O que ele pensa nisso aqui é lei, o que é parecer jurídico. Ele foi procurar uma lei com parecer jurídico. Nem eu, nem você, nós não pode colocar 15 de fora e 10 da cidade. não, mas Júlio, não deu uma disputa aí. Não, mas quanto mais aqui parece. Não tem uma disputa aí. Tem assim, ó, o que a gente está colocando? Com base no entendimento jurídico do que a gente quer para a cidade, quer dizer, bem claro, é aquilo. Nós queremos andar de forma correta. Então, o dinheiro público, ele vai ser investido na maioria para a população de Campo Limpo, para beneficiar aqui. Para que eu faço o campeonato amador? É para o pessoal se divertir, para ter lazer? Também. Mas eu tenho que proporcionar fomento ao esporte, fomento ao desenvolvimento de novas categorias, fomento de gente da cidade jogando, promover o esporte na cidade. Quem faz mais isso na cidade não é a prefeitura, é vocês. Por quê? Vocês já pagam, tanto para manter o time, pagam para poder fazer o campeonato acontecer, a prefeitura tem uma contribuição, arca com uma outra parte, ponto. Então, quer dizer, mas eu estou falando para vocês, quando eu vou aplicar uma política de esporte na cidade, eu preciso que a maioria da população seja beneficiada. Se ela não for beneficiada, que pelo menos haja a possibilidade de ser beneficiada. Então, por isso é assim, ó, aqui em Campo Limpo, nós vamos priorizar a maioria da cidade. Se vai ter lá na realidade, é uma outra discussão. Você está abrindo porta para o atleta de Campo Limpo jogar. Tem 13 vagas para ele, 12 para cá. Agora, o intransigente seria se eu chegasse aqui e falasse assim para você, a prefeitura teria poder para fazer isso, falar assim, ó, a partir de hoje, como já foi no passado, vai ser 3 jogadores de fora e acabou, quem quiser joga, quem não quiser vai assistir domingão em casa. Mas não é isso que nós estamos fazendo. A gente está entendendo que mudou as coisas nos últimos anos, que as coisas mudou, o campeonato mudou, o jogador ficou mais caro, tem realmente o cara hoje, qualquer cara que quer jogar quer um pouquinho, é difícil. Então, para isso a gente está acompanhando a regra. O que era 3 lá na nossa época está indo para 12 agora. Um aumento em relação ao ano passado. Entendeu? Agora, eu acho que essa é uma discussão para a gente fazer agora, para poder começar.
E a outra discussão que a gente tem que falar é como que nós vamos investir no esporte para melhorar, para que ao longo do tempo isso comece a mudar, para que a gente tenha mais oferta de jogador de campo. Mas a questão não é essa, você pode colocar 12 de fora, os times vai ter 15. Vai ter que porque a regra sempre tem exceção. Não adianta, gente. Aí eu disse que ele vai correr. Nenhum. Não tem investigação, Nogueira. Não tem investigação, ninguém vai atrás, ninguém vai procurar, não tem investigação. Se ele está dentro da regra, se vamos supor que o cara está dentro da regra, ele tem o cartão dele aqui, tudo aqui que vocês pedir, só que ele mora em Jundiaí, todo mundo sabe. Ele é daqui. E os 13 de Campo Limpo que você fala pra gente assinar, pode ter certeza, a maioria vai jogar com 7, 8 de Campo Limpo, porque não consegue 13 em Campo Limpo. Não consegue É o 13. exemplo que você falou. O cara é de Jundiaí, ele mora lá em Jundiaí, todo mundo sabe, mas ele está dando endereço daqui para todo mundo falando que ele mora aqui. Né? Não conseguiu comprovar que ele mora aqui. Né? Aí ele é atleta de fora. Aonde que ele vai computar? Como atleta de fora. Não, você não consegue provar. Não. Ele vai comprovar. Como que você vai computar? Ele como atleta de onde? Se eu tenho uma atleta que mora em Jundiaí, tem tudo daqui. Qual que é o prejuízo que ele tudo está daqui, tendo? Se ele está comprovando que ele mora aqui, a gente não tá... Qual que é o prejuízo que está tendo então? Para você? Você quer um cara fantasma aqui, então, só Não quero um cara fantasma. Eu quero ver a hora que a gente catar e aplicar a punição. Qual punição se o cara está dentro da regra? Toda regra tem exceção. Tá. Não tem punição se o cara mora em Jundiaí. Como que você sabe que ele mora lá? Não, vamos supor que ele mora lá e ele tem a casa da mãe dele aqui. Aí ele tem o cartão do SUS dele aqui, o que for aqui. Como que você vai provar? O título dele é daqui. Título daqui. O que você vai fazer? Então. Ele é munícipe de Campo Limpo. Mora aqui, você tem título daqui. Ele é eleitor de Campo Limpo. Porque assim, para efeito legal, ele está fraudando a regra eleitoral. Se ele estiver morando fora, meu amigo. Ele não é obrigado. Opa! Se não é, você está fraudando a regra eleitoral. Lógico. Você vai atestar para um campeonato público que você é eleitor de Campo Limpo e mora fora, ele vai responder por um crime. Eu tenho casa aqui em Jundiaí. O meu voto é daqui, tenho casa aqui. Eu posso usar o daqui? E tá morando em Jundiaí? Não tem como. Pode, mas na hora que você vai conseguir os benefícios daqui, vê se você consegue daqui. Você não vai conseguir. Não vai conseguir, meu amigo. Mas tá falando do campeonato. Então, mas eu estou falando vai colocar 15, ele vai colocar 17. Tudo depende da fiscalização e depende de quem está à frente. Mas quem que vai fiscalizar? Aí que tá, você não vai denunciar? Não, você acha que eu vou perder o meu tempo? Não, é exatamente o que eu falei. Não tenho tempo! Os clubes não conseguem correr atrás disso. Os clubes não conseguem correr atrás disso. Temos interesse, mas toda uma... O que aconteceu? Muitos times aí pediram para o pessoal levar o time para cá. Então tem time aqui que vai ter 25 jogadores. Praticamente ele vai ter 5 daqui de Campo Limpo e 20 de fora. Acontece. É isso que está acontecendo. Agora, se for falado assim, não, os caras que moram em Jundiaí, vou comprovar que moram em Jundiaí, mas volta aqui não vai valer. Tem muito time aí que vai se quebrar. Mas não vai provar, porque ele vai ter porque assim, teve time aí que transferiu o título de jogador aí, 8 jogadores, 10 jogadores, transferiu já o título já para cá. Então, ele vai estar na regra lá, vai colocar 5 jogadores de Campo Limpo, só que ele vai ter 20 de fora. Porque os caras já transferiram o título aqui para cá. Eu mesmo tenho um jogador de Franco da Rocha que tem o título Mas peraí. Só que ele está correndo. Mas já está acontecendo. Já acontece. Só que aí já passou os 2 anos. Então temos um monte de chance. É só em vez de falar de ela bate lá, bate aqui, bate aqui. 2021 para trás.
veio de fato morar em Esse detalhe, tem que ser. Exatamente. É o único jeito. E a situação que ele falou, ele veio morar aqui, mas não tinha filho. Ficou de fora. E tem muitos que não moram aqui, Passou aqui dentro, você não pegou aqui, tá tudo certo. Vamos focar, não adianta ficar. A gente vai discutir isso. Se a gente não resolver isso, vamos embora, já está perdendo tempo aqui. Amanhã eu vou dar para fora. Já está perdendo tempo aqui. A questão é essa, a gente apresentou uma necessidade, a gente sabe como que dá para fazer isso. A gente apresentou formas para vocês. Não custa nada a gente tentar junto. Eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, não tem condições. Qual a decisão de vocês? Não participar do campeonato? Precisa. Não chegou nesse ponto. Não, porque assim, o prefeito, o doutor Nogueira, já falou. É 13 que não tem condições de liberar, tem que ser a maioria da cidade. Não tem como. Vocês já têm uma decisão. A gente precisa resolver, gente. A decisão é tem que ser para isso. O que vocês tinham acordado no ano passado era 10 atletas, tá? E eu se falo assim, fosse por minha vontade, lógico, ó, gente, vamos diminuir o máximo possível para dar uma oportunidade. Mas na verdade Mas não é minha vontade que eu faço, a gente tem que fazer. não foi acordado 10. O ano passado ia ser mais. Teve uma discussão e suspendeu a reunião e eles voltaram com pronto 10. Não é que foi acordado 10. Nada de acordado. Eles vieram com o regulamento pronto, jogou e falou assim: ó, é 10 e acabou. Foi isso. Não é que chegou num acordo de 10. Mas está aumentando, vai continuar o cara fraudando isso. Vai continuar, vai ter mais gente de fora, vai estar com quem brigar para a gente ficar tranquilo, para não ter essa dor de cabeça, porque eu não vou denunciar se eu sei que o cara está dentro da regra, mesmo que ele grupo. Faz a inscrição de 30, denunciar faz a inscrição de 30 e você coloca 14 e 16. Você não é obrigado a assinar o possibilidade. Mas você está dando a possibilidade de assinar os 30, mas se quiser, perante a justiça aí, não chega. Chega o número de inscrição. Quem quiser assinar 30. Quem quiser, assim, é só pra gente ganhar pelo menos mais um pouco aí em cima da porcentagem, entendeu? Você sobe para 30, você assim, você sobe para 30. O que você está falando é progresso. Mas é o que ele está fazendo a conta ali, ó. Ele está fazendo a conta ali. Você está vendo ele fazendo a conta ali? Ele está fazendo um pedaço de Tipo conversando com o vereador, pode ter muito forte, os caras não querem apoiar essa questão. Porque o que fica interessante para ele, o comércio da cidade, não tem, o cara não vai daqui. Vamos fazer assim. Essa é a questão, por exemplo, Respeito a mais dados, que ele melhor mais questão de dados, como ele faria a denúncia, a Secretaria de Esporte pode tomar frente, isso aí precisa levantar, porque essa questão de dados. Dados são sigilosos, mas você pode levantar. Como poder público, você pode levantar. Como ele, o cara vai lá, daí procura. mas aí Esses caras estão falando. Esses caras estão falando. Ouvindo a conversa dele? Está ouvindo? Não é uma regra. Está ouvindo a conversa dele? Está ouvindo? Eu posso colocar no regulamento. Eles estão pensando que eu estou falando só aqui que nem burro. 42 atletas por equipe. E eu coloco 20 jogadores de fora. Porque eu tenho a possibilidade da maioria ser Bater palmeiras. Você não vai escrever 30 jogadores. Isso aí é. mas aí entra na questão de ajudar os clubes. Aumenta a quantidade de atletas, a gente sabe que todo mundo vai ter 22, mas Dá licença aí. Queria falar do ano passado, eu tinha preguiça de procurar. Você está falando aí de jogador, vocês sabem, vocês soltaram aí, eu aguentei, segurei. Mas isso aí que vocês estão falando de jogador que está cobrando mais caro aqui em Campinas, eles têm direito, sabe por quê? Vocês que começaram a pagar jogador de fora. Os jogadores de Campo Limpo, eles estão assim querendo, por que não paga para eles e não paga para nós? Certo? Enquanto eu era presidente do juventude, comecei a jogar no time do Pedrinho, no H Negra, todo
meio do esporte há 40 anos, certo? Fundamos Dinamarca, que o Nogueira citou, 10 anos. Fundamos Juventude, 24 anos de presidente, nunca paguei para jogador nenhum. Jogador ainda ajuda nós. Nada mais justo. Vou falar para você, olha, meu time eu não pagava. Eu paguei o ano passado. Eu paguei o ano passado. Só paguei o ano passado, sabe por quê? Porque se eu não pagasse, eu não montava time. Para competir com os caras, não. Meu time eu não paguei, não tem. É isso aí, é assim não, Eu acho que essa experiência aí que o Will falou é importante para a gente pensar no futuro. A gente tem uma responsabilidade sim com a questão do campeonato na cidade. Quanto mais a gente traz de fora, paga de fora, mais o cara daqui vai querer cobrar. Isso é normal, a gente sabe. Como que a gente reverte isso? Aos poucos nós temos que ir melhorando os campeonatos na cidade, as bases na cidade. Então a gente quer voltar com os campeonatos de base, entendeu? As escolinhas de futebol, para ter mais oferta de jogador. Então isso com o tempo vai reverter. Então eu sonho ainda que no futuro, vocês têm que falar, não, não precisa nem trazer ninguém fora. Né? Aqui a gente tem, mas não é realidade hoje. Então eu sei disso, tá? Mas assim, entenda também do meu lado que eu quero fazer um formato que eu também não fique desamparado legalmente. Faz inscrição de 30, faz 16, 14. Gente, vamos arrebentar. Vocês não vão colocar 30 jogadores para jogar. Não vai. Você entendeu? Gente, o que eu estou falando para vocês, para mim, o que o prefeito de Várzea faz, não importa. Tá? O que eu quero colocar na identidade de Campo Limpo é o seguinte: nós temos futebol de Campo Limpo. Eu não quero que o cara saia da casa para vir aqui assistir jogo de Várzea em Campo Limpo, jogo de Jundiaí em Campo Limpo. Entendeu? É o que eu quero. Mas os presidentes querem um time forte. Eu sei, mas quem luta, sai dia a dia, noite, durante o ano todo, atrás de patrocínio, batendo na porta, ouvindo não e tudo mais, para ter Pode perguntar. Para ter uma estrutura. Somos nós, né? A gente quer um campeonato que você possa falar assim, meu time é bom. Agora, se colocar um time lá que tipo, não vai, vamos supor, vou dar um exemplo para ele logo, que é o mais rico. Vamos pôr um time para bater de frente com os caras, não tem como. Um jogador da cidade, você pode ver que você não tem como. O Pernambuco, Garoto, Monte Alegre, os caras vão passar pelo nome, vão dar bundinha aí. Eu não tenho como se eu não consigo montar time. Sabe por quê? Muito moleque tem medo de jogar a primeira divisão. Da segunda ou terceira. Tem medo, ele tem medo. Ele fala, não, eu prefiro ficar aqui. Tem time que não quer subir de divisão por causa disso, por causa do fusco. O cara não quer, né? Mas, isso que eu falo, mas 12 de fora já é um time inteiro para bater de frente com o Pernambuco. Pra muito ainda. Fala eu, fala o Pernambuco. Não, você falou que você não quer ver o cara assistindo futebol de Várzea aqui em Campo Limpo. Mas então você quer ver o cara de Campo Limpo, lá de Botujuru, lá no fundão, lá do Parque Santana, assistindo, passando reto pelo estádio para assistir a Várzea. É isso. Se eu quisesse, eu não estava brigando isso com você. Eu quero que o campeonato de Campo Limpo tenha cara de campeonato de Campo Limpo. Exatamente. Isso eu não concordo. Você fala que você está falando de Campo Limpo, então não tem ninguém que sabe da bola. Mas não é só ele que está falando, está todo mundo falando. Está todo mundo aqui, tem que ser. É realidade. Fazer 3 divisão não. É realidade. Você fazer uma primeira divisão. Daqui 10 anos vai dar. Se continuar desse jeito, daqui 10 anos não tem mais jogador de Campo Limpo. Ou a gente começa a fomentar para ter jogador de Campo Limpo, não vai dar. Mas o senhor está certo, a gente começar a fomentar. Por que não começar na terceira divisão? Vai. Por que seria começar na primeira? A terceira divisão está fazendo a parte dela, a segunda vai fazer a parte dela, o Master faz a parte dele, a primeira faz a parte deles. Então cada um faz a sua parte, né? Nós fazemos a nossa. Não, vocês não vão lá para ver, mano. É muito complicado a gente debater, porque vocês não vão lá para ver o nível de jogo. Tem jogo, a gente está tendo a Copa do Júlio, tem jogo que não dá para assistir. Vai lá na parte, você vê. Porque o cara quer assistir qualidade. Não adianta falar, não, quero assistir jogo bom, porque lá está um jogador bom. O cara vai lá isso. Mas como que vai ter qualidade, meu filho, se o cara não joga? Quem não joga? O cara não tem lugar para jogar, só tem jogador de fora. Como é que ele vai ter qualidade para jogar, meu Deus do céu? Não vai desenvolver. Não vai desenvolver nunca. Vai ficar jogando videogame e não tem espaço. É na escolinha
campeonato a gente vai para isso. É assim também. Não, lógico que não. Nós vamos trabalhar para formar jogador. Não. O meu clube não vai formar jogador. Ah, não é? Lógico que não. Quantos anos você vai jogar no futebol? Eu tenho 20 anos de time. 20 anos de time. Seu time não é melhor hoje do que era antes? Você estava jogando na segunda ou terceira, seu hoje não é melhor? Hoje não é melhor, não. Lógico que é. Não. O meu próprio time, se é o 4, 5 jogadores, pode jogar segunda divisão, porque não quer jogar primeiro. É outra história. Mas seu time de 20 anos atrás, hoje, você fala para ele. Você entendeu? Só que assim, você nasceu lá na segunda, cara. Tem jogador que você vai convidar para jogar no time, tem jogador que vai convidar para jogar no time e fala assim, quem está com vocês lá? Quem é o outro jogador? desse jeito, Quem é o outro jogador? Tem jogador bom lá? Se tiver, eu vou, se não tiver, eu não vou. O cara não vai. Eu vou falar pra vocês, tem gente que se endividou por causa desse negócio no ano passado. Eu estou pagando gente até hoje. Não, mas não é verdade, não, gente. Mas é verdade, não, Dois jogadores dá um time inteiro. não, o jogador os outros 10 eram arrumos. Para eu trazer os outros 13, eu vou pagar 150 para cada um, gente. É a conta. 12 vocês vão fazer um campeonato bonito e a gente vai trabalhar com outra parte. Entendeu? Mas também tem que ter uma regra esses atletas que os gastos, né? Vai ter. A comissão de esportes esse ano vai ter advogados, vai ter sistema integrado que vai fazer investigação, quando tiver denúncia também, tá? Então não vai ser uma regra solta não, tá? Então assim, o cara foi lá e de fora, não pegou, parabéns pro cara, ele pegou. Mas se pegar, ele tá ferrado. Acabou. Ele é gatão, foi lá, conseguiu, deu um monte na gente, boa, mas se a gente catar, não tem pegado. Tá? Então assim, vai ter, já está aqui o tal doutor Antônio que está acompanhando a gente, tá junto ao doutor André, tá? Então assim, nós estamos de olho. A nossa parte lá no esporte, lá, vamos tentar fazer. O que eu passei lá atrás, eu não quero que os outros passem. Vai lá, faz uma denúncia, leva lá com um vídeo na mão, mostrando que o cara é profissional. Mas não sei, isso aqui não está convincente. Porra, eu trouxe a denúncia, falei que prova que isso aqui é falso. Entendeu? Está aqui, ó, tá feito, estou provando, estou trazendo a prova. Então, quer dizer, a gente não vai fazer isso aqui não. Provou, tem indício, a gente vai olhar, vai estar lá, o cara pode estar lá na última etapa do campeonato. Se a gente achou, pau no gato. Entendeu? Não vamos ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu só tenho 24 horas depois da partida para eu dar entrada. Veja agora esse. Mas mesmo assim, dependendo do jogador que é, até alcançar foi a semana. A rodada passou, o cara soltou tudo. Veja o regulamento, conversa agora. Quer mais prazo para ter denúncia? Dá mais prazo. Você está prometendo isso para mim, na hora da primeira denúncia ninguém vai aparecer. Eu te garanto que vai dar meu aval. Aumenta o prazo da denúncia. Mas não adianta, se o cara estiver dentro da regra, tá certo. Eu posso saber que o cara mora lá, se eu tirar foto dele entrando lá, a mãe dele fala que ele é daqui, ele é daqui. Acabou. A mãe falou uma coisa, você quer que o cara provar? Mas se a mãe dele fala que ele mora aqui, acabou. Não tem justiça no mundo que fala o contrário. Você sabe disso. Não tem justiça no mundo que fala, não mora aqui. Aí você vai no emprego dele, perdi o endereço dele no emprego. Não vai, você não pode. A empresa vai matar. Fábio, só uma pauta que eu tinha falado. Eles falaram que através do CAD único e do cartão do SUS, ele consegue provar porque realmente é igual ele falou aqui. O cara mudou de cidade, ele está sendo atendido daí, ele tem que ter o SUS dele, tem que estar cadastrado lá. Se o cara transferiu o título para cá, transferiu um comprovante de endereço para cá, mas a gente consegue descobrir que ele mora lá e é atendido lá, se ele passou no médico, e trabalhar em conjunto com a secretaria. Por exemplo, a gente não pode mostrar dados para ninguém, é uma suposição, mas eles podem confrontar esses dados. Se tem divergência do endereço na ficha de inscrição dele com o endereço do cadastro do SUS dele, automaticamente pode considerar o atleta irregular? Pode, porque ele mora em outra cidade, ele é atendido em outra cidade. Vou te dar um exemplo.
Eu vou te dar um exemplo. Você só. não quer que pegue o gato. Eu vou te dar um exemplo. Pô, você que decidir, cara. Pode, vocês querem que faça isso, que corra atrás? Vocês querem? Na hora de chegar.